No programa de hoje, um dos escritores mais famosos e conceituados da história do Brasil. Ele que está com um livro novo, ele que é nordestino, ele que tem opiniões fortes, ele que é um fantasma? Pois é, Ariano Suassuna no Mamata Connection dessa semana. Bem-vindos ao Mamata Connection, o podcast que está aqui semana após semana digerindo a semana para você de uma maneira didática, elusiva, apaixonante, magistral e sobrenatural no episódio de hoje, que é com uma lenda, eu diria lenda viva se não estivesse morta. Ele vai explicar isso daí, eu também não estou entendendo direito, não sei como é que a nossa produção entrou em contato com essa pessoa, mas estão de parabéns, né? E eu não digo isso com muita frequência, a nossa produção me deixa na mão, né? Várias vezes, já aconteceram vários problemas, então interessante que eles saíram, né? Saiu uma força, uma vontade de trabalhar essa semana, não sei porquê. Né? Essa semana agora todo mundo quer trabalhar. Agora que a gente tá de mudança, todo mundo quer provar que vale alguma coisa pra continuar na folha de pagamento e com a gente pra Amsterdã. Veremos. Esse episódio ainda é de Londres. Eu falei que eu ia fazer uma brincadeira e não revelar pra vocês quando é que a gente faz a mudança pra ver se vocês percebem. Mas hoje eu não tô com saco de fazer isso, então eu tô abrindo o jogo. Ainda estamos em Londres. Vamos ver se eu vou falar quando a gente mudar, se a gente vai avisar ou não. Vamos ver, ainda não sei, que nem te falei, isso dá muito trabalho. Essas brincadeiras aí dão muito trabalho. Vamos direto pra entrevista então, porque hoje eu não tô com saco pra nhenhenhé, não, sabe? Toda semana eu tenho que fazer um monólogo aqui que é coisa de... Eu sei que o Ricardo Boechat faz falta, mas eu não sou esse tipo de pessoa que consegue ficar aqui falando blá 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 blá. Tem que escrever, tem que analisar essas coisas e dar um trabalho. Hoje, essa semana, eu não tô com vontade. Vamos direto ao assunto. Diria mais, vamos direto ao seu assunto. Uma entrevista exclusiva com Ariano Suassuna. Se você gostaria de saber, imagina o que ele diria dessa situação atual do Brasil, que interessante seria saber a opinião de Suassuna sobre o governo Bolsonaro. Pois é, olha que conveniente que achamos aqui pra você. Uma entrevista exatamente com essa pessoa que você estava interessado em saber a opinião política atual. Olha que legal, olha que foda. Galera aplaudindo aqui, velho. Vamos pra entrevista. Bom, é um prazer receber alguém desse calão. É mais um convidado que impressiona todos os nossos ouvintes, todos os nossos produtores. Não só um dos maiores gênios da pena brasileira, como o primeiro convidado que muitas pessoas consideram que está falecido, mas não. Ele vai explicar direito pra gente. Ariano Suassuna, bem-vindo ao Mamata Connection. Olha, você começou... Olha, eu não vou dizer nada. Eu digo apenas que eu fui embora dessa terra, vice, exatamente porque as pessoas estavam com um nível intelectual beirando o funk e o sertanejo, entende? E você acabou de pronunciar o nome de um dos maiores escritores da história da literatura brasileira. Eu devia ter falado Ariano. Desculpa. Você disse Adriano Suassuna e meu nome é Ariano, vice, que é um contrassenso. Porque eu jamais acharia que eu sou um ariano como o dos nazistas que disseram que era uma raça Era exatamente superior, isso que eu ia te perguntar. Que nome é esse, né? Ariano? Sua mãe era nazista? Jamais. E, olha, o pior para te dizer é que eu não sou nem do signo de Áries.
Não foi nem no. Eu digo que eu sou do signo de Gêmeos, mas Ariano minha mãe colocou e eu te digo por quê. Ela colocou porque eu sou democrático e porque Ariano, quem é Ariano? Ariano é todo mundo que respira ar. Então, eu não sou mais do que ninguém, eu sou um democrata como qualquer um. Eu jamais colocaria como nome um vocábulo que expressasse superioridade. Então, minha mãe e meu pai, como sinal de humildade, me colocou o nome de Ariano como aquele que respira ar. E Suassuna, eu não sei porque, olhe, a Sunna, o que é a Sunna? É uma vertente do Alcorão Islâmico. Por isso que existe o xiita e o sunita. O sunita é aquele que segue a Sunna. Mas, como em minha família era todo mundo católico, fica aí o mistério, não tenho mais puta ideia de por que colocaram sua Sunna, porque essa Sunna não pertencia a ninguém. Interessante esse mistério. Você perguntou para os seus pais? Você perguntava para eles por que do meu nome, por que Ariano, por que Suassuna? Você tinha um diálogo bom com seus pais? Como é que era a relação? Na verdade, o meu pai, eu digo que o estado de onde eu nasci, eu não digo nem o nome. Eu não posso dizer porque o meu pai foi jurado de morte pelo rapaz que era o governador daquele estado, que fica acima do estado de Pernambuco. E o meu pai teve que fugiu para o Rio de Janeiro. E os capangas desse tal senhor, eles foram lá atrás, mataram meu pai e deixaram eu e todos os meus irmãos, meus 8 irmãos, com a minha mãe. E nós acabamos tendo que fugir também para Recife, para a capital de Pernambuco, exatamente para fugir desse senhor. E o meu pai foi assassinado no Rio de Janeiro, a mando desse senhor. Ele teve que sair fugido, exatamente porque esse coronel desse estado, que eu não pronuncio o nome, dessa cidade, que tem o nome de uma pessoa também, que eu pronuncio menos ainda, foi essa pessoa que mandou assassinar o meu pai. E é por isso que eu não falei nada mais disso. Então, seu pai foi tipo uma Marielle do século XX, né? No Rio de Janeiro sempre praticamente. E seu pai ganhou pelo menos alguma placa de rua, alguma homenagem? Olha, meu pai não, mas esse senhor, que eu não falo o nome, virou uma capital, uma cidade capital de um estado brasileiro. Agora vamos descobrir então que cidade que é essa. Você falou que é uma pessoa, não pode ser João Pessoa, porque aí tá muito na cara, né? Não, porque você acertou, mas você acertou de primeira, rapaz. É mesmo? Nossa, que pena. Achei que ia demorar uma meia hora isso daí. Pois é, eu me surpreendi porque você começou me chamando de Adriano, mas acerta o nome do desgraçado que mandou matar meu pai. É que ontem eu tava ouvindo aquela música do Raimundos. Foi no puteiro em João Pessoa eu descobri que a vida é boa. Foi minha primeira vez. Tava ouvindo ontem essa música. Perfeitamente. Então, eu gosto de poesia dos anos 90, né? Essa é poesia do verdade. Grupos muito bons que faziam poesia pura. Gosto muito daquela... Eu queria ser o banquinho da bicicleta para ficar bem no meio das pernas e sentir o meu ânimo suar. E sentir o seu ânimo suar. É. Pois é. E aí... Pois é. Na época diziam... Estava escrito lá nos jornais. Se você pegar os jornais dos anos 90... Vou pegar. Escrito... Tenho aqui uns. Peraí. Pois é. Ok. Tenho aqui folha de 1998. Vale? Essa época acho que não existia mais os Raimundo. É engraçado. Não, existia. Existia. O Rodolfo só virou evangélico em 2001. Olha Lembro só. até hoje. Foi um dia dos mais trágicos da minha vida. Foi como que se ele tivesse morrido. Né? Pra mim ele morreu mais ou menos, né? Esse rapaz já nasceu morto, porque esse é o problema. Você achava que antes dele virar evangélico ele era boa coisa. Eu achei que não tinha mais pra onde ir, uma porcaria daquela. Só dava pra melhorar.
É que eu era moleque, né? E tem umas músicas de putaria falando de sexo, eu não entendia 80% do que ele falava, mas eu achava legal. Pois é, se você pegar o jornal do ano 90, Uhum, tô você com ele vai aqui. ver lá que eles acham que o Rodolfo era a verdade da juventude brasileira. É. E eu digo, como é que pode sentar no banquinho da bicicleta para sentir o seu ano suar? Isso aí é a verdade do meu tão querido e amado povo brasileiro. Aí, se Bom, você a pegasse o vontade. jornal da época, estava escrito: Rodolfo era um vocalista genial. Olha, eu sou escritor brasileiro, a língua portuguesa é meu material de trabalho. Se eu uso, se eu gasto o adjetivo genial com Rodolfo, o que é que eu vou dizer de Edith Piaf? Não, mas o estilo de cantar é totalmente diferente, né? O Rodolfo, ele falava muito rápido, ele fazia repente, ele fazia meio que um hip hop, falava muito. A Edith Piaf não ia conseguir colocar tantas palavras em tão poucos segundos como o Rodolfo conseguia. Ela gostava de elongar as palavras, né? Ele ficava... O Rodolfo é tudo sobre quanto mais palavra e menos tempo, melhor. Então são técnicas diferentes que a gente tem que botar nas suas proporções, sabe? Eu E aí a acho que é gente... pior, eu acho que é pior. Você imagina, esse rapaz é capaz de vomitar uma quantidade de chorume por segundo muito maior. Antes ele fosse cantor de ópera, porque em 1 hora ele ia conseguir dizer muito menos palavras do que ele fala em 1 minuto. Essa porcaria. Mas aí você vê, vamos voltar então para os anos 90, para o começo dos anos 2000. Você tinha CD, você não tinha ainda Napster ou Spotify, tava 10 anos à distância, não tinha nada disso. Você tinha que comprar o CD ou pirata ou original. O original era mais caro ainda. E aí você comprava o CD, você quer ter o máximo de palavras por segundo, sabe? Então eu acho que você como consumidor ficaria muito mais feliz tendo um disco do Raimundos que tem um encarte com letra, um encarte grossão, quase uma bíblia de letras, do que uma da Edith Piaf que nem tem encarte, né? Se você comprar um CD da Edith Piaf agora, não vai ter letras, te garanto. Olha, eu digo que eu já acho, eu não tenho a menor ideia do que você está falando, não. Do Porque encarte? Napster e kart, pra mim telefone já é uma coisa assim meio sobrenatural, sabe? Pra mim já é uma coisa da obra do diabo. E falando em Ago- sobrenatural, Ariano, é, eu queria saber. Posso te chamar de Ariano ou você prefere Suassuna? O senhor Suassuna? Desde que não chame de Adriano, você escolhe como me chamar. Ah, posso te chamar de Dedê? Porque depois tem o cara de azeite, de dendê. Não, é por causa de Adriano, aí eu não queria te chamar de Adriano, tô com muita vontade de te chamar de Adriano hoje. Tô com uma vontade que tá me queimando aqui, assim, de chamar de Adriano. Entendi, ó, é um papo cabeça, realmente. Chame do jeito que você quiser, então. Deixa quieto, então, vou te chamar de Suassuna. Suassuna é um nome legal, que eu não vou falar muitas vezes na minha vida. Suassuna, eu perdi a linha de pensamento, mas eu tava Parece, perguntando... parece marca de cobra. Marca de Parece raça de cobra? cobra, não é verdade? É raça de Suassuna? cobra. Essa Verdade. Suassuna é peçonhenta, fica longe dela. É verdade. Fica longe da Suassuna, Exatamente. moleque. Para de mexer com a vareta na Suassuna. Suassuna morde. Isso. Mexe com a suna de outra É, pessoa, tá bem? e então, a gente tá falando sobre coisa sobrenatural e. Bom, até ao que me consta aqui, você está falecido, né? É, perfeitamente. Eu fui falecido. Agora estou falando com você. Não estou mais falecido, não é verdade? Eu fiz um romance. O Alto da Compadecida era um romance biográfico e premonitório. Passou, foi muito famoso, virou filme, virou peça de teatro. E estava tudo escrito lá, como é que vai ser a minha vida. Tá tudo escrito do mesmo jeito que Chicó esteve no purgatório. Aconteceu comigo. Eu Mas, conversei com Nossa Senhora, com Jesus, com o diabo. E cá estou de volta. Eu achei que nada poderia ser pior do que viver o inferno. Agora eu me arrependi de voltar para cá, porque estamos no meio de governo Bolsonaro. Não é verdade? Eu achei que então, nada poderia ser pior. Me fizeram, me ofereceram a seguinte escolha:
falaram, olha, você pode ir para o céu ou você pode ir para o inferno. Eu falei, olha, eu sempre tive curiosidade como escritor, eu preciso de material de trabalho. Lá no inferno, lá no céu, tá tudo bem, tá tudo em paz. Não vai ter a menor graça. O ser humano é um agente transformador do seu mundo. O inferno, assim como o mundo em que a gente vive, precisa ser transformado. E aí me ofereceram voltar para cá, para esse Brasil de 2019, porque eu achei que o inferno seria muito difícil de se viver. Agora, olhe, eu cheguei aqui nos primeiros meses de governo Bolsonaro e eu comecei a me arrepender. Eu digo, olha, começou a me sentir uma saudade, me bateu uma saudade grande de Satanás, sabe? Que eu te digo, olha, nada pode ser pior que esse bolso que tá aí. Satanás, inclusive, que é amigo do programa, vem aqui de vez em quando. E você pode reclamar do diabo quando você quiser, mas ele pelo menos é consistente, né? Você sabe o que esperar. O Bolsonaro tá indo pra lá, pra cá, fala vamos comemorar, golpe de ditadura, não vamos. Esse vai e volta, né, também cansa. Já não é só ruim, é que dá canseiro. O diabo pelo menos você se fode, tá se fudendo e sabe o que esperar. Exatamente, pelo menos não é um imbecil. O diabo tem cultura, pelo menos. O diabo é inteligente. Bolsonaro diz que Bolsonaro foi visitar uma escola. Aí foi entrevistar os meninos para saber o nível da educação do Brasil, com esse ministro agora que ele colocou aí, que é o senhor que eu dispenso adjetivo, esse tal de Ricardo Vélez Rodrigues. Esse aí que manda... É muito bom, não precisa de adjetivos, tá certo, ele é muito bom. Ele manda criança cantar hino nacional brasileiro, receitar slogan do governo que é proibido constitucionalmente desde 1988. Manda os meninos ser fotografados enquanto cantam o hino, que é contra a legislação. Esse rapaz não tem a menor ideia do que está fazendo aí. E as deputadas do PSOL, a outra lá, Tabata Amaral também, que é uma menina boa, foram lá, fizeram um escárnio na cara dele, e o sujeito continua lá. Porque Bolsonaro falou que não vai tirar ele, e Bolsonaro também não deixa ele nomear mais ninguém para o Ministério da Educação. Então a gente continua paralisado, a educação no inferno, o IDH no inferno vai ficar melhor que o do Brasil. Por isso que eu começo a sentir saudade do Tinhoso, sabe? E aí eu digo, Bolsonaro, eu digo que eu conto meus casos e eu estou sabendo dessa história que Bolsonaro foi para uma escola para testar o nível intelectual das crianças. E aí foi fazer uma série de perguntas para as criancinhas e passaram uma cola para Bolsonaro para não passar vergonha, sabe? Escreveram as perguntas e as respostas, porque Bolsonaro, obviamente, enfim, não devia saber as respostas, mas também não queria passar essa vergonha. Uma série de disciplina com uma série de perguntas, escreveram no papel com a cola das respostas para Bolsonaro. Ele chegou na escola, perguntou assim para um aluno, disse assim, quem descobriu o Brasil? O aluno disse, Pedro Álvares Cabral. Ele olhou, realmente, olhou na cola e falou, tá certo, senhor, parabéns. Perguntou para outro aluno, que dia que foi que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? O aluno disse, 22 de abril de 1500. Olha, muito bem, tá certo. Vamos mudar de disciplina aqui. Ciências naturais. Perguntou, olha, em qual temperatura que a água ferve? A criança falou, é 100 graus. Bolsonaro olhou e falou, não. Bolsonaro disse, não, é 90 graus. Que? O aluno disse, não, é 100 graus. Bolsonaro disse, não, é 90 graus. A professora ficou assim meio acanhada, sabe? Chamou Bolsonaro de canto assim, olha, presidente, tem que te informar, eu estou com medo de receber uma bala por te informar isso, mas a temperatura correta em que a água ferve é 100 graus. Aí Bolsonaro pegou, olhou assim de canto para a cola, falou, você tem razão, é verdade, é o ângulo reto que ferve a 90 graus.
É o ângulo reto que fez. Não, mas não, é na montanha, né? Que é 90 graus. Não é na montanha? Quando você tá Pode em alto ser. relevo que. Então, você vê, você critica aí tá criticando aí o presidente, senhor Suassuna. A gente precisa deixar. Eu tenho que ser imparcial, né? E eu tenho que dar na cara quando alguém tá falando é, algo errado. Que nem quando você falou que o Chicó, que aconteceu com o Chicó com você lá no Alto da Compadecida, o Chicó ele fica morto, né? Quem sobrevive qual que é o nome dele mesmo? O Matheus Nastegali, qual que é o nome do personagem dele? João Grilo. É ele que É vala, é ele verdade. que volta. Tem Então sua razão. própria obra você esquece. A ferver... Aconteceu alguma coisa esse negócio de você morrer e voltar pra vida que você perdeu algum pouco da sua capacidade mental? Você se sente diferente dessa transição? Porque parece ser uma transição muito traumatizante, né? Ir pro inferno e voltar. Exatamente, é traumatizante, mas agora eu vim aqui colher material, me mandaram para cá para colher material para continuar escrevendo meus romances, meus autos, sabe? Porque nada pode ser Quem mais te mandou? fértil. Quem me mandou? Ninguém me mandou. Estou vivendo aqui no meio do governo Bolsonaro. É uma fonte de inspiração sem fim para escrever minhas crônicas, para contar meus casos de humor. E eu digo, Bolsonaro, que agora que ele... Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, não foi? Uhum. Bolsonaro foi tentar cruzar a fronteira do México para os Estados Unidos. Prenderam, estava Bolsonaro, Romero Brito, Romero Brito e aquela outra cantora, Nana Caymmi, que agora, essa imbecil, aquela gorda, tava aquela gorda que quando canta faz ressonância nas gorduras de inferno que ela tem até no meio da cachola, que agora se meteu a criticar Chico Buarque e Caetano Veloso, que chamou eles de chupador de peru de Lula. Você não viu os noticiários? E é verdade. Sim, Nana Caymmi, essa gorda que está no ostracismo, resolveu atacar os maiores ícones vivos da música brasileira. E ela diz que são chupador de peru de Lula. E eu digo, estava lá Bolsonaro, Nana Caymmi e Romero Brito, tentando cruzar a fronteira do México para os Estados Unidos. Aí a guarda americana prendeu os três sem documento. E aí chegaram para Romero e falaram, quem é você? Aí Romero falou, eu sou Romero Brito, então prove. Romero Brito pegou o lápis, o giz de cera e fez aquele desenho digno de uma criança do maternal. Falou, realmente, você está certo, o senhor é o Romero Brito, pode passar. Aí pegaram Nana Caymmi, falaram, quem é você? Eu digo, eu sou cantora, filho de Dorival Caymmi, muito famosa no Brasil. Então prove. Ela fez um mi bemol com a vocalizado que é um misto de agudo com grave que quase quebrou as vidraças. Realmente, você, Nana Caymmi, pode passar para a fronteira. Aí fala, quem é você? Eu sou o presidente do Brasil. Então prove. Bolsonaro ficou pensando, pô, como é que eu vou provar? Ficou uns 40 minutos pensando e falou, olha, não me ocorre nada. Pode passar, acredito que você seja o presidente do Brasil. Caso interessante isso daí, né? Então os guardas, os caras que checam lá, eles estão totalmente cientes de quem é Nana Caymmi, de quem é Romero Brito. Que são talentos muito que passam qualquer fronteira, né? Os Estados Unidos, Romero Brito é um sucesso lá. E é Exatamente. fascinante ouvir essa história. E aí, estranha também essa escolha de rota, né? Que o nosso presidente fez. Você acha que indo para Israel, agora, quando o podcast já tivesse sido lançado, ele já vai ter ido, né, para Israel? Recusou o convite de ir para a Palestina. Você acha que ele talvez faria uma coisa parecida, tentar entrar em Israel por Gaza ou pelo West Eu, Bank? Se ele tentar fazer uma coisa parecida, vai dar outro alto da compadecida, né? Porque se um ser Você daquele acha? tenta entrar,
se um ser daquele tenta entrar por qualquer país árabe, ele vai terminar exterminado, pendurado de cabeça para baixo numa árvore com o quem tirado para fora. Esse imbecil que tentou mudar e apoiar esse presidente de Israel, que é um sociopata tão grande quanto ele, que diz que a embaixada do Brasil tem que mudar para Jerusalém. Que nem o Trump fez, né? Exatamente, aquele outro chanceler que também é pinel da cabeça, aquele tal de Ernesto Araújo, que é um maluco também. Esse idiota, olha, eu sou um escritor, que eu sou anticapitalismo, eu sou anticonsumismo, mas você quer quebrar o Brasil, por acaso, quebrando a nossa balança comercial. O que você acha que acontece quando você anuncia para país árabe que você vai mudar a tua embaixada de Israel para Jerusalém? Isso aí quase que quebrou o comércio. Ainda mais que o mundo árabe consome muita matéria... como é que fala? Commodities do Brasil. Toda a carne brasileira praticamente é consumida. Eu sei, porque tem os campos lá do sertão do Nordeste capinado, as carnes que os latifundiários, as terras que os latifundiários tomaram, do pessoal, dos capineiros, dos boia fria. É tudo feito para exportar carne para o mundo árabe. É o maior consumidor de carne brasileira. Aí com uma besteira dessa, só de anunciar, só o anúncio, não precisou nem decretar a medida. Só com o anúncio você já teve uma queda o pessoal da Arábia Saudita já ameaçou parar de comprar, sabe? Na verdade, o próprio embaixador da Arábia Saudita já cancelou uma série de exportações que estavam previstas. Grande galera da Arábia Saudita que nunca tem nenhum conflito de interesse, você vê, né? Aqui no Reino Unido, o novo príncipe, né, o que era para ser reformista da Arábia Saudita, quando ele veio para cá, toda a rua que eu via tinha outdoor dele fazendo aqui, vamos reformar a Arábia Saudita, tudo. Isso ao mesmo tempo que eles mataram um jornalista na embaixada, né, o jornalista do Washington Post, que foi morto por eles, e o Reino Unido nunca vai punir a Arábia Saudita, sabe por quê, senhor Suassuna? Porque o Reino Unido faz bilhões de pounds por ano só vendendo armas para a Arábia Saudita. E essas armas são usadas em coisas bem bacanas, como a guerra civil do Iêmen, sabe? Tipo, que está criando a maior fome causada por ser humano, a fome mais desnecessária que existe no mundo. Porque tem gente que passa fome porque não tem comida, porque não choveu e não... Tem vários problemas, mas essa é uma fome, que é uma crise de fome que a gente está criando por ignorar realmente esse conflito que está acontecendo na África, porque tem tanta coisa acontecendo que a gente esquece que tem gente passando fome de maneiras que nunca antes foram vistas, mas como é o Iêmen, ninguém tá cagando, né? É um mundo muito bacana que você voltou. É uma pena que o Iêmen não fica na África, não é verdade? Eu estou realmente surpreso com o nível intelectual que até a esquerda está tendo, não sabe nem onde fica a porcaria do país Iêmen. O Iêmen faz fronteira com a Arábia Saudita, é por isso que eles estão em guerra. Eu me confundi, por isso. Claro. Confundi, tá? Entendi, claro. Tá eu não sou um como é que fala? Um intelectual como o senhor. Imagino. Eu sou um carinha. Eu não fui secretário da Cultura de Pernambuco por 4 anos. Eu não fui secretário de assessoria do governador Eduardo Campos até abril de 2014. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu percebi que, sabe, engraçado, você não precisava nem ter me dito isso. Olha, eu vou precisar voltar aqui. Eu estou escrevendo um romance, quem sabe quando a gente volta a conversar para eu poder lançar esse romance de Volta à Terra aqui, tá certo? Com crônicas sobre o governo Bolsonaro, o Alto da Perecida, a perecida e querida nação brasileira, que já começou a perecer nesse governo corrupto e completamente psicodelicamente maluco. Bacana. Certo? Muito obrigado, então, por dar essa ligação exclusiva, né? Primeira, estamos aqui, Breaking News, Mamata Connection.
Ariano Suassuna não só não gosta de ser chamado de Adriano, como está vivíssimo, está escrevendo e vai jogar a realidade do Brasil atual na sua frente em forma de papel e letras. Então, ninguém vai ler, mas tá lá, vai acontecer. É verdade, já está acontecendo. Boa sorte, então, com a sua escrita. Boa sorte com tudo. Vamos precisar. Um grande abraço para você aí. Boa sorte na tua vida nova, na Holanda e Amsterdã, porque esse Reino Unido está indo no mesmo caminho do Brasil, com essa direita chucra, maluca, conservadora, pirada da cabeça. Um grande abraço para vocês aí do Mamata e ficamos na conexão. Um grande abraço, muito obrigado. Away! É isso. O programa dessa semana fica por aqui. Eu desejo para você uma ótima semana. Espero que todas essas coisas horríveis que estão acontecendo no mundo parem agora imediatamente por milagre. Acho que vai acontecer, galera. Vai rolar. Essa semana acaba essa palhaçada. Vai tudo voltar ao normal. 2015 de novo. Saudades, né? Eu também. Até semana que vem, gente. Tchau!